Olá, turma, tudo bem? Vamos falar um pouco sobre o fim do primeiro bimestre. Eu sei que eu já discuti sobre essas questões com vocês, mas é importante discuti-las novamente para que fique tudo claro. Porque, como vocês sabem, né, nas terças-feiras estavam ocorrendo as reposições de aulas, e essas aulas eram referentes ao primeiro bimestre. Então, como eu já havia falado anteriormente, agora, no início de janeiro, nós teremos a prova de recuperação do primeiro bimestre e do terceiro bimestre, certo? Em relação ao primeiro bimestre e às reposições que ocorreram nas terças-feiras, ainda tem muita gente que não entregou as atividades. Gente, eu preciso dessas atividades entregues, porque só tem como eu avaliar vocês se vocês devolverem as atividades, ok? Então, a primeira atividade foi uma atividade sobre gêneros e tipos textuais. Nós realizamos essa atividade dia 6 de outubro, ainda no primeiro Classroom, que foi criado com o meu e-mail pessoal. Então, quem ainda não fez essa atividade, corra atrás, procure para fazer, porque até o dia 21 de dezembro eu quero estar corrigindo todas as atividades, postando as notas para quando voltarmos em janeiro, marcarmos a data das nossas recuperações, certo? A nossa segunda atividade foi dia 20 de outubro, sobre narração, descrição e texto instrucional. Então, quem não fez também, busque fazer essa atividade. Essa segunda atividade do dia 20 de outubro já foi realizada na nossa segunda sala virtual, quando eu criei com o meu e-mail institucional, certo? A nossa terceira atividade é do dia 3 de novembro, sobre as competências do Enem. Nesse dia, eu cobrei de vocês uma redação, e que essa redação fosse feita, né, de acordo com o que é cobrado pelo Enem. Então, o que é que eu percebi? Que muita gente não entregou, certo? Então, eu preciso que vocês entreguem essas redações para que eu possa avaliar. E algumas pessoas colocaram lá como devolvido, porém, quando eu vou olhar o anexo, não tem nada no anexo, entendeu? Então, eu peço, voltem lá durante essa semana. Eu já não passei a atividade durante essa semana, exatamente para que vocês resolvam as pendências. Então, não há nenhuma atividade nem na segunda-feira, nem na terça-feira, para que vocês resolvam todas as pendências do primeiro bimestre e do terceiro bimestre, para que a gente possa concluí-los, certo? Dia 17 do 11, nós falamos sobre paráfrase, polissemia e ambiguidade. Então, aqui também há uma atividade em que vocês precisam realizá-la, ok? E dia 1º de outubro, uma produção de texto sobre Quiricu e a feiticeira, certo? Então, essas são as 5 atividades que, a partir delas, eu estarei corrigindo cada uma e fazendo uma média em relação ao primeiro bimestre. Nós tínhamos 16 aulas para repor referente ao primeiro bimestre. Então, se vocês observarem, durante 5 terças-feiras, nós realizamos 3 aulas, que contabilizam 15, não é isso? E 15 de outubro, que é hoje, né, no caso, nós ministramos a última aula para contabilizarmos as 16 aulas que faltavam, certo? Então, nós iremos entrar 2021 sem pendências em relação às nossas aulas, ok? Então, de antemão, eu queria repassar essas informações a vocês e pedir encarecidamente, voltem lá no Classroom e resolvam essas atividades. Não deixem para a última hora, porque eu não vou poder ficar mudando os prazos de avaliação.
Ainda mais que a avaliação de recuperação vai ocorrer de uma forma que tanto a do primeiro bimestre quanto a do terceiro bimestre vão acontecer em janeiro. Então, nós teremos duas provas de recuperação bem próximas uma da outra, certo? E em relação ao terceiro bimestre, né? Nosso terceiro bimestre nós concluímos ontem, dia 14/12, e só para constar aqui, né, ele ocorreu da seguinte forma: a nossa primeira atividade foi sobre a aula Poeme-se, foi uma aula realizada em um sábado letivo. Então, posteriormente, eu fiz a postagem da aula, né? E passei uma pequena atividade. Então, é necessário que vocês respondam e devolvam, porque aquela atividade era uma atividade avaliativa. Depois, nós tivemos aula dia 16/11 sobre noções de semântica, em que eu também passei uma atividade avaliativa. Tivemos aula dia 30/11 sobre gêneros literários, em que também eu passei uma atividade avaliativa. Tivemos aula dia 5 de dezembro, desculpa, sobre intertextualidade. Foi um sábado letivo em que também eu já realizei a postagem. E no dia 14 de dezembro eu postei as aulas, mas não passei a atividade, porque eu preciso que vocês resolvam as 4 atividades que já foram passadas referente ao terceiro bimestre, certo? Então, eu peço que, se possível, respondam todas as atividades, tanto do primeiro bimestre quanto do terceiro bimestre, até o dia 21 de dezembro, porque quando iniciarmos, quando retomarmos em janeiro, é para realizarmos as recuperações do primeiro bimestre e terceiro bimestre. Então, não deixem para a última hora, não façam como o segundo bimestre, em que a gente ficou adiando a data da recuperação por conta dos atrasos em relação a envios de atividade. Não façam isso, porque agora eu não vou poder ficar esperando, até porque são 2 recuperações para serem realizadas, certo? Então, aproveitem para realizar isso até o dia 21, para que a gente não fique com pendências, ok? Eram essas as informações que eu queria repassar a vocês. E assim, qualquer dúvida que surgir, vocês podem estar entrando em contato, certo? Não esqueçam também de compartilhar a sala virtual atual que nós estamos, em que vocês têm o e-mail institucional e eu também. Não esqueçam de compartilhar com os colegas para que todos fiquem informados e informadas, certo? Um abraço.